Lucas, a gente falou aí, né, sobre você ter começado do zero e ter já atingido aí um marco de R$ 1 milhão faturados aí dentro do marketing digital. O que a gente gostaria de saber aí é, você fez isso tudo sozinho, você tem uma equipe, você utilizou algumas automatizações aí para te ajudar nesse processo? Como é que foi? Nesse processo, né, basicamente, a maior parte do meu faturamento até aqui foi em sociedade, né? Hoje, dentro desse faturamento aí de R$ 1 milhão, R$ 800 mil foi faturado com sociedade, né? Tendo sociedade. E foi a sociedade que se iniciou lá no começo, né? Que é com o meu primo e o primo do meu primo, né? Basicamente, essa sociedade, né, durou aí até esses 800 mil faturados, né, e tal. Hoje a gente já não está mais junto, a sociedade, né, não prosseguiu, mas a gente, enquanto esteve junto, né, eu somei aí R$ 800 mil faturados nessa sociedade. E aí, vamos dizer, R$ 200 mil foram faturados aí 100% meu, vamos dizer assim, que com projetos solos, vamos dizer assim, né? Mas nesse processo todo e tal, a gente, como é que fala, foi jogando o jogo e o gestor de tráfego sempre foi eu. Então, eu fiz toda essa jornada e tal, desde a parte lá de aprender como era investir R$ 30 por dia, até investir 3, 4 mil reais por dia, eu mesmo, como é que fala, fui evoluindo nessa parte do tráfego e tal, e isso foi, com certeza, um grande aprendizado para mim. Eu aprendi muito com essa operação. Essa operação me deu um nível de conhecimento sobre tráfego pago que não tem, eu acho que, curso de tráfego pago que ensina tudo que eu aprendi a mexendo ali no gerenciador de anúncios, de fato, né? Então, basicamente foi dessa forma, né? E a respeito de automações, né? Você tinha comentado a respeito de automação, né? Isso mesmo. A respeito de automação nesse processo, ferramentas e tal, eu já utilizo, né, hoje na minha operação como recuperação de venda, a Vox. Não estou fazendo propaganda da Vox, tá? Eu somente estou comentando, né, a plataforma que eu utilizo, né, hoje para fazer a recuperação ali via WhatsApp, né? Eu utilizo ali também o Supermago, que é um painel de dashboard, né, onde que eu consigo ver quanto foi investido no dia, quanto retornou de tráfego, então fica um pouquinho mais fácil para mim analisar as métricas, como que está a conversão do meu funil ali como um todo, e também utilizo ali o Dolphin, né, para poder garantir que eu não vou estar levando bloqueio, né, em cascata, né, ter vários perfis ali bloqueado, né? Principalmente quando a gente vai subir algumas ofertinhas ali um pouquinho mais black, né? Que a gente chama, né? Um negocinho um pouco mais agressivo. Automaticamente tem que ter o Dolphin ali para facilitar. E principalmente assim, eu não sei você, Ana, mas eu utilizo o Dolphin com proxy porque para mim se tornou mais prático, né? Acaba que qualquer lugar que eu tô ali eu me conecto e tá de boa, já não tem nenhum tipo de problema e não leva um bloqueio aí por atividade em comum, né? Então, acho que dentre as ferramentas e automações que eu utilizo hoje, essas 3 são as principais que eu tenho aqui na minha operação. Show, que bacana, Lucas. Eu realmente dessas 3, eu já utilizei a Voxio, eu já utilizei, não utilizo mais, né? Hoje em dia não faz tanto sentido pro que eu faço hoje, mas eu já utilizei o Dolphin também, eu utilizo aqui, tô sempre recomendando, porque de fato foi uma ferramenta que agregou muito na minha caminhada, né? Eu já utilizei outras ferramentas, para quem me acompanha aqui, acompanha no Instagram, já me ouviu falar. Não tive uma experiência muito legal com outras ferramentas, mas com o Dolphin eu consegui, na verdade, manter a minha estrutura de pé, né? Eu consegui colocar todos os meus perfis dentro de um único local. Se eu preciso liberar o meu acesso para outras pessoas, elas conseguem acessar, né? De onde elas estiverem, somente com o meu acesso ali, meu e-mail, minha senha. Então, hoje eu também utilizo o proxy, comecei a utilizar faz algum tempo, mas eu utilizava bastante a 4G, né? Um dos grandes erros de quem está anunciando é achar que o Facebook não cruza os dados. E, gente, o Facebook, uma empresa multimilionária, ela cruza sim os dados, ela tá de olho no comportamento de vocês. Quanto mais vocês agem de maneira natural, digamos assim, mais é mais tranquilo. Mas o que eu queria também sempre reforçar para vocês, né? Tem muita gente que chega até mim por eu falar bastante sobre contingência, no sentido de tem como evitar o bloqueio, e eu nunca propago isso, né? De evitar o bloqueio. Mas é muito importante que você esteja preparado para esses bloqueios, né? O Facebook, de diversas formas, ele acaba te bloqueando, seja por uma atividade em comum, seja por uma confirmação de identidade, às vezes é algo simples que você consegue ir ali e, né, contestar, mas tem alguns momentos que você não consegue reverter esse bloqueio. Só que muito mais importante do que não tomar o bloqueio é estar preparado. Eu sempre falo, né, a estrutura de contingência é você manter a sua operação. É como pensar numa empresa, qualquer outro tipo de empresa que precisa estar vendendo. Já imaginou uma
loja que vende hoje e amanhã não vende e abre as portas na sexta-feira e no sábado não abre, é deixar dinheiro na mesa, é parar de vender. E é sempre isso que eu reforço em relação aos anúncios. Então, ter um parceiro aí, né, que você consegue estar evitando esses bloqueios, o que o Dolphin faz hoje, né? O Dolphin, na verdade, ele além de ele fazer tudo isso que eu te comentei aqui, além, Lucas, de a gente estar colocando aí, né, os perfis ali dentro, organizando, colocando o proxy, se a gente quiser colocar ali dentro mesmo do Dolphin, ele camufla também os dados da nossa máquina. Então, hoje, para a gente anunciar, é extremamente importante que a gente tenha mais de uma estrutura. O que é essa estrutura? É ter ali o perfil, né? Dentro do perfil a gente tem a nossa fanpage, a página do Facebook, tem a nossa BM, né? Que é o gerenciador de anúncio. Dentro do gerenciador de anúncio a gente tem todo o resto da estrutura que eu comentei aqui, que é as campanhas, os conjuntos, os anúncios em si. A gente precisa disso para ter uma estrutura, digamos assim, falando de modo simples. E a gente precisa ter mais do que isso. Caso, vamos trabalhar aqui com duas estruturas, né? Estrutura A e estrutura B. Caso a estrutura A caia, você tem a estrutura B ali preparada para continuar os seus anúncios e manter a sua atividade aí ativa, né? Seus anúncios rodando, suas vendas caindo. Então é isso que o Dolphin faz. É uma ferramenta segura, eu já utilizo ela há mais de um ano e é bem bacana. E é extremamente importante que a gente tenha essas ferramentas de automatização para que ajude a gente aí no dia a dia, né? E reforçando também na questão de se organizar. Eu vejo também que a galera que anuncia, às vezes a gente começa pequeno, né? A gente começa pequeno, a gente começa às vezes ali com um único perfil, um único gerenciador. E aí é tranquilo de se organizar. Agora, quando você começa a aumentar a sua estrutura, ter mais perfis, mais BMs, a gente precisa ter tudo isso muito bem organizado, porque senão a gente vai se perder. A gente vai acabar acessando, seja ali através do Chrome, né, que é através ali do navegador, até mesmo com a nossa Wi-Fi, a gente vai acabar acessando o perfil 1, perfil 2, ou o perfil A e o perfil B que eu falei aqui. E aí a gente não tem essa organização e o Facebook cruza todos esses dados. Além dos dados da nossa máquina aqui, seja do notebook ou do computador, ele cruza também as informações da internet. Então, por isso que o Lucas falou do proxy. O proxy, ele é uma maneira de evitar que o Facebook identifique a sua internet. Então, por exemplo, qual é a diferença do proxy para 4G aqui, já explicando um pouquinho para vocês. A 4G, a gente consegue camuflar esse IP, digamos assim. Mas se você está em outra localização, em outro estado e tudo mais, o Facebook consegue identificar que você não está no mesmo local, no mesmo estado. Eu já tomei um bloqueio por conta disso. E o proxy não, você consegue colocar uma localização fixa. Se você utiliza o proxy e colocar uma localização fixa, por exemplo, de São Paulo, você pode ir para Santa Catarina, pode ir para o Paraná, Rio Grande do Sul, que essa localização, quando você acessar, vai ser de São Paulo. E aí o Facebook não identifica e não faz esse cruzamento, né, dessas informações. Gente, é muito importante vocês entenderem sobre contingência, procurem entender, é o que eu sempre falo. Não adianta você ter todo o resto da estrutura, né, escolher um bom produto, saber de copy, fazer um bom criativo, se você não tem estrutura para subir o anúncio. Se as suas estruturas de anúncio não estão bem feitas para você se manter ali no jogo, tá? Então é muito importante isso.